Com os eventos climáticos extremos batendo a porta da sociedade, é cada vez mais urgente a gente falar de transição energética e de como financiar essa revolução que precisamos fazer. Por isso que instituições como o Banco BV tendem a ser protagonistas, com o intuito de contribuir para essa transição de uma economia de baixo carbono. Vamos conversar agora mais sobre esse tema, né? E para saber como que, no caso do Banco BV, isso está acontecendo no dia a dia da empresa. E eu sou Eduardo Gerac, jornalista, especialista em meio ambiente, e estou aqui com Gustavo Pinori, superintendente comercial, corporate e agronegócios do Banco BV, e Marcos Lima, coordenador de finanças sustentáveis também do Banco BV. Marcos, eu vou começar com você então, né? Eu queria entender primeiro assim, como que o Banco BV tem contribuído para financiar projetos sustentáveis. Não, muito obrigado, Eduardo, pela pergunta, e é um prazer estar aqui. E para falar de como nós estamos atuando, é bom entender o que é o Banco BV, né? Então, hoje a gente está falando de um banco de varejo e um banco de atacado ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala do banco de varejo para pessoas físicas, a gente já tem algumas soluções. Nosso financiamento solar, nosso financiamento para veículos elétricos e híbridos, que isso já traz consigo essa questão da transição energética. E quando a gente olha para o mundo do atacado, das empresas corporates, a gente tem uma gama de possibilidades. Então a gente consegue entrar muito mais a fundo em energia renovável, transição energética, agronegócio de baixo carbono. Tendo isso em vista, no plano de atacado, a gente está com a consultoria ESG, a assessoria ESG, para fomentar essas estruturas para os clientes. Enquanto no varejo a gente tem os nossos produtos de prateleira, né? O solar, o veículo elétrico e híbrido. Tá certo. Agora, Gustavo, dentro desse contexto aqui que a gente está conversando, né, quais as principais linhas de operações realizadas pelo BV? Vamos lá. Primeiro, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que até antes de falar das operações que nós colocamos no mercado, a gente podia falar de uma forma mais ampla, né? Não Claro. Apenas mercado de capitais. O meu time comercial hoje ele está muito preparado e sendo provocativo em soluções que tenham um stamp ou um selo de sustentabilidade ou um selo ESG mais completo. Então, a gente faz desde operações que vão ao mercado, operações de mercado de capitais, como operações que eu carrego no meu balanço, né? A gente tem feito uma gama importante. Nas operações de mercado de capitais, qualquer operação hoje de mercado de capitais pode trazer o selo. Então, eu acho que isso é mais importante até do que ficar preso a um simples modelo ou um simples desenho de operação. Perfeito. Então a gente faz operações de energia, operações de agronegócio, operações de saneamento. A gente tem uma gama importante de operações que foram ao mercado. Mas o legal dessa história é que o banker, a linha de frente, está preparada para enxergar dentro da empresa como é que a gente faz para trazer esse selo ou destinar o recurso para uma causa ESG. E a gente tem o Marcos aqui sempre com a gente nas conversas para justamente agregar e envelopar a operação de forma que o cliente consiga capturar o selo dentro da sua emissão. Agora, Marcos, quais as áreas que estão mais proeminentes, né? Você já deu uma pincelada aí na sua primeira fala. Hidrogênio verde, por exemplo, que hoje é um tema que se discute muito. É uma delas ou não? Sim. Quando a gente fala de hidrogênio verde, é bom a gente ter em mente que é o futuro, né? Saiu o Plano Nacional de Hidrogênio Verde, que aí a gente vai começar a ver alguns incentivos a partir de 2030. Então, é bom a gente saber que sim, o futuro... Não é algo para hoje, né? A gente exato. está falando no médio prazo aí, pelo menos. Exatamente. Mas a gente vê as empresas nacionais já com alguns passos à frente do mercado lá fora, se estruturando para esse momento. Mas vale ressaltar como SAF, nossos biocombustíveis, etanol de segunda geração e tudo mais, já são tecnologias que a gente tem hoje, que são dos nossos clientes e que a gente consegue fomentar. Então, quando a gente olha toda essa questão que o Pinori trouxe, dos nossos comerciais já estarem engajados e devidamente treinados para identificar as oportunidades, e o meu time vai junto com eles, a gente está olhando muito de como a gente consegue construir além disso, não só um financiamento, mas sim uma estrutura para o cliente estar pronto para fazer captações a mercado de capitais, operações bilaterais que tenham uma contrapartida para a sociedade, para o meio ambiente de fato, onde a gente consiga não controlar, mas sim direcionar o cliente para que ele faça toda uma estrutura que mostre para a sociedade que a produção dele, o que ele está oferecendo, de fato é sustentável. Certo.
Agora, Gustavo, quando a gente fala de ESG hoje em dia, né, tem essa preocupação, claro, de a gente saber medir o que é o ESG. Né? E aqui no caso do dia a dia de vocês, como que isso está funcionando? Ou seja, como ter certeza, né, que realmente estamos falando do ESG dentro do conceito sério? Né? Eu acho que assim, na concepção do deal, né, quando você tem na origem, normalmente o cliente ou tem um framework já parametrizado para como ele vai realmente fazer o acompanhamento do ESG, ou a gente auxilia ele através de uma assessoria, a gente presta essa consultoria para que ele crie esse framework. Mas eu preciso acompanhá-lo, eu preciso ter certeza de que ele vai cumprir com o que foi combinado e o que foi prometido ali na oferta. Então, a gente tem, dentro de casa, a gente tem um rating ESG, todos os clientes hoje do banco, da carteira do banco de atacado já tem esse rating. A gente tem um relatório socioambiental que é feito anualmente, onde eu acompanho a situação do cliente. E dentro dessas duas ferramentas, a gente consegue entender se realmente foi feito o que foi combinado. Identifiquei que não foi feito o combinado. A gente também presta essa assessoria para trazer ele de volta para o jogo e colocar ali quais são as métricas que ele precisa atender a partir dali, para que no final ele cumpra com o que foi combinado. Ou seja, só para entender melhor, além de medir, claro, vocês também ajudam a alguma necessidade aí de uma correção de rota. Né? Exatamente. Sim. Só para também trazer um pouquinho do olhar banco, que nós também fazemos isso. O banco tem o seu framework, faz as suas captações e a gente também tem que reportar aonde a gente está alocando esse recurso de forma sustentável. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, o BV foi o primeiro banco privado a ter um framework, fazer uma captação, a emissão de um green bond, e a gente tem que anualmente demonstrar isso. Então vem uma empresa de segunda opinião, faz um checklist onde a gente alocou o recurso, e aí a gente sim consegue demonstrar como o Pinori, junto com o time dele, fizeram os negócios acontecer na direção do framework, como a gente tinha combinado com os investidores. Perfeito. E Marcos, qual que é o volume de recursos que o mercado de capitais sustentáveis já está movimentando hoje? Dá para ter uma ideia de noção assim, de valores mesmo? Sim, então? Essa é a parte boa, tá? Que já é grande e a tendência é crescer ainda mais. Por quê? Olhando o mundo, a gente está falando de um mercado de 4,5 trilhões de dólares, segundo a última estimativa da S&P. Mas esse ano, a projeção é que o mercado internacional como um todo movimente um tri. Então, em cima desses 4,5, entraria mais um tri. E a tendência é aumentar para os próximos anos. Então, com isso, a gente identifica que o mercado nacional tem uma potencialidade muito grande. Tendo em vista que na América Latina, quem está comandando esse mercado é a Colômbia, é o Chile. Então, Colômbia? Então, dentro do Brasil, a gente tem muitas oportunidades. E os bancos internacionais, nessa última Climate Week que eu tive a oportunidade de ir, nos procuraram justamente para entender melhor como que o Brasil poderia se posicionar, como o BV poderia se posicionar. Então, o que eu posso dizer é que o mundo está olhando para o Brasil com muitos bons olhos, muito por conta da COP30. Então, é muito bom se a gente conseguir aproveitar esse momento em conjunto. Então, a nossa força comercial, junto com o nosso time, junto com o time de risco socioambiental, aproveitar e colocar, de fato, o PV. Na verdade, essa é a minha pergunta seguinte, ou seja, com a COP30, né, marcada para o ano que vem, no final do ano aqui no Brasil, em Belém, né, Belém do Pará, ou seja, a tendência é que esses valores aí aumentam ainda mais, né, sendo que são valores já consideráveis. Né? Sim, são valores consideráveis. No Brasil, a gente está falando de 325 bilhões desde 2015, tá? Segundo a estimativa da Environmental Finance. E quando a gente olha o corporate do banco, assim, a gente vê que não tem tantos clientes com framework ainda. Então, a gente tem um potencial enorme de construir soluções para os nossos clientes, estruturar esses documentos para que eles consigam acessar as operações ESG e aumentar ainda mais, expandir o posicionamento do BV e do mercado nacional como um todo. O pitch mudou. Você tinha grandes empresas muito mais preocupadas, você tinha as empresas médias e assim, ensaiando e tentando entender como funciona. Hoje não, hoje é uma conversa diferente. O pitch já é diferente. Você vê isso vindo do outro lado já, pedindo ajuda para como é que você estrutura esse pitch final e essa emissão final. Interessante. E quando a gente fala de financiamento sustentável, assim, de uma forma mais ampla, em termos assim já de considerações finais, né? O que fica? Qual que é a mensagem assim, no dia a dia, coisa no médio, longo prazo? O que dá para falar sobre isso? Já dá para ter certeza que é um caminho sem volta, né? Então, eu acho que quem não partir para a questão ambiental ou
seja lá o desenho que a gente vai dar final da sustentabilidade, é que vai ter um problema. É que não vai ser procurado e que não vai conseguir ter sucesso nas suas emissões. Então, aquela questão de, vou ter diferença de preço se eu fizer uma emissão ESG, eu acho que você vai ter um preço pior se você não tiver, né? É o contrário. Então, já é uma realidade, todo mundo vem buscando isso com uma forma diferente, com uma demanda muito maior, e a gente se posicionou para isso, para capturar este momento dessa inversão. Por isso que a gente tem um time montado e preparado para oferecer esse tipo de solução. E você, Marcos? Não, e nessa linha, eu até faço um apelo para os nossos clientes para olhar para a área de sustentabilidade, pois dentro dessa área de sustentabilidade, o que era visto como custo pode se tornar muitas oportunidades. Então, a área financeira da companhia procurar a área de sustentabilidade para entender quais são essas conexões. Que do lado de cá o BV está pronto para fazer essas conversas e, de fato, trazer à vida projetos que antes estavam na gaveta. Legal. Bom, gente, agradeço demais, viu, a presença de vocês aqui no videocast. E foi muito bom debater sobre ESG e mercado de capitais aqui com o pessoal do Banco BV. E esse videocast foi uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio do Banco BV. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.